O Corinthians acaba de fazer um movimento que ninguém esperava, daqueles que mudam completamente o clima no Parque São Jorge e fazem a Fiel parar tudo para prestar atenção. Depois de semanas de tensão, bastidores fervendo e um silêncio que incomodava mais do que qualquer derrota em campo, o Timão vira a chave no mercado e traz de volta um nome que carrega história, identidade e, acima de tudo, uma chance real de recomeço. Matheus Pereira está de volta ao Corinthians. Revelado pelo clube, rodado pela Europa, agora ele retorna mais maduro, mais experiente e com uma missão clara: provar que aquele garoto que saiu cedo demais está pronto para vestir a camisa mais pesada do Brasil. Mas antes de entrar em todos os detalhes dessa contratação, que pode ser um divisor de águas na temporada, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso fortalece demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma informação quente do Corinthians, sempre com profundidade, contexto e bastidor. Agora sim, vamos ao que interessa. O anúncio do acerto com Matheus Pereira acontece em um momento simbólico. O Corinthians finalmente conseguiu derrubar o Transfer Ban, uma novela que se arrastava e travava qualquer movimentação no mercado. A diretoria sabia que, a partir do momento em que essa restrição caísse, o clube precisaria agir rápido, e agiu, primeiro, garantindo a chegada de Gabriel Paulista para reforçar a defesa. Logo depois, acelerando as conversas com o Fortaleza para fechar o empréstimo de um meio-campista que conhece o clube, entende o peso da camisa e chega com fome de afirmação. Matheus Pereira, que completa 28 anos no mês que vem, é daqueles jogadores que carregam uma carreira marcada por escolhas ousadas. Revelado pelo Corinthians, ele mal teve tempo de mostrar seu futebol no time profissional. Foram apenas 3 partidas, ainda muito jovem, antes de se lançar ao futebol europeu. Muita gente na época questionou, outros entenderam como uma aposta de carreira. O fato é que o Corinthians perdeu um jogador cedo demais, e o próprio Matheus talvez tenha sentido isso ao longo do caminho. Na Europa, ele viveu de tudo um pouco, passou pela Itália, onde teve contato com o futebol tático e disciplinado, atuando pelo Empoli e também pela base da Juventus, um ambiente de altíssima exigência. Na França, defendeu Bordeaux e Dijon, experiências que o colocaram em ligas competitivas, com intensidade física e jogo vertical. Já na Espanha, vestiu as camisas do Barcelona B e do Eibar, onde teve contato direto com um estilo mais técnico, de posse de bola e leitura de jogo refinada. Cada país deixou uma marca, cada clube contribuiu para formar um jogador mais completo. Mesmo assim, a carreira de Matheus Pereira nunca foi linear. Houve momentos de destaque, outros de adaptação, alguns de frustração, e talvez por isso o retorno ao Brasil, pelo Fortaleza, tenha sido tão importante. No clube cearense, ele reencontrou regularidade, voltou a sentir confiança e mostrou que ainda tem muito a oferecer. Na última temporada, disputou 20 partidas, marcou 2 gols e distribuiu 3 assistências, números que não saltam aos olhos, mas que precisam ser analisados dentro do contexto de função, esquema tático e minutagem em campo. O Corinthians enxerga em Matheus algo além das estatísticas. Canhoto, com 1,83 m de altura, ele tem versatilidade como principal virtude. Pode atuar mais recuado, como segundo volante. Pode jogar centralizado, organizando o jogo, ou até mais avançado, encostando nos atacantes, em um elenco que carece justamente de peças inteligentes no meio-campo, capazes de pensar o jogo e variar ritmo. Essa característica pesa muito. A negociação, feita por empréstimo, também revela cautela. O clube sabe das próprias limitações financeiras e evita riscos maiores. Ao mesmo tempo, oferece ao jogador a chance de se provar em um ambiente que ele conhece como poucos. Para Matheus Pereira, não se trata apenas de uma transferência, é um retorno carregado de simbolismo, uma oportunidade de escrever uma história diferente daquela que ficou inacabada anos atrás. E esse é só o começo. O Corinthians ainda observa o mercado, avalia outros nomes e trabalha em silêncio para fortalecer o meio-campo, setor que Dorival Júnior considera fundamental para a evolução do time. O retorno de Matheus Pereira não é um ponto final, mas sim o primeiro passo de uma reconstrução que promete mexer com a emoção da Fiel. Nos bastidores do Parque São Jorge, a contratação de Matheus Pereira é vista como muito mais estratégica do que parece à primeira vista. Não é apenas um nome para compor elenco, nem uma aposta aleatória para preencher lacuna. A diretoria entende que o Corinthians precisava de um meio-campista com leitura de jogo, rodagem internacional e
Principalmente, personalidade para suportar a pressão que poucos clubes no mundo exercem sobre seus jogadores. E é exatamente aí que entra o peso desse retorno, quando o Corinthians decidiu avançar nas conversas com o Fortaleza. Alguns fatores foram determinantes. O primeiro deles foi o aval total da comissão técnica. Dorival Júnior analisou relatórios, vídeos, dados físicos e desempenho recente do atleta antes de dar o sinal verde. A avaliação interna é de que Matheus Pereira chega em um momento de maturidade profissional que ele não tinha quando saiu do clube. Hoje, é um jogador mais forte mentalmente, acostumado a ambientes competitivos e com capacidade de adaptação rápida a diferentes sistemas de jogo. Outro ponto fundamental foi o perfil do elenco atual. O Corinthians sofreu muito nas últimas temporadas com um meio-campo previsível, lento na transição e pouco criativo quando precisava propor o jogo. Em vários momentos, a bola até chegava ao ataque, mas sem qualidade, sem surpresa, sem alguém capaz de pensar dois lances à frente. Matheus Pereira surge justamente como essa peça de conexão, o jogador que pode acelerar ou cadenciar conforme a necessidade da partida. Internamente, o discurso é claro, ninguém espera que ele chegue como salvador da pátria. A cobrança existe, claro, mas o planejamento prevê um processo de adaptação. Mesmo sendo formado no clube, o Corinthians de hoje é muito diferente daquele que Matheus deixou anos atrás. A pressão da torcida é maior, o ambiente é mais intenso, a cobrança por resultado é imediata. Ainda assim, o fato de ele conhecer a cultura do clube e entender o que significa jogar com a camisa alvinegra é visto como um diferencial enorme em relação a outros nomes do mercado. No Fortaleza, Matheus Pereira desempenhava funções variadas. Em alguns jogos, atuava mais recuado, ajudando na saída de bola e na proteção da defesa. Em outros, aparecia mais à frente, pisando na área, finalizando de média distância ou servindo os atacantes. Essa flexibilidade agrada muito a Dorival Júnior, que gosta de ajustar o time de acordo com o adversário, sem ficar preso a um único desenho tático. E não é só dentro de campo que o Corinthians observa impacto. Nos bastidores, há a expectativa de que Matheus seja um jogador participativo, comunicativo e com liderança técnica, mesmo sem carregar a faixa de capitão. Ele viveu experiências em grandes centros do futebol europeu, passou por vestiários pesados, conviveu com jovens promessas e atletas consagrados. Esse repertório é algo que o Corinthians sente falta, especialmente em um elenco que mescla juventude e jogadores em busca de afirmação. A forma como a negociação foi conduzida também chama a atenção. O empréstimo foi visto como o modelo ideal para todas as partes. O Corinthians reduz riscos financeiros, o Fortaleza mantém seus direitos econômicos protegidos e o jogador ganha a vitrine que talvez mais precise neste momento da carreira. Um bom desempenho no timão pode abrir portas, seja para uma permanência definitiva, seja para novos mercados no futuro. A notícia do acerto, inclusive, teve forte repercussão entre torcedores. Parte da Fiel comemorou o retorno, lembrando do potencial que ele sempre demonstrou na base. Outros adotaram postura mais cautelosa, destacando que rodar pela Europa não garante sucesso imediato no futebol brasileiro. Essa divisão é natural e até saudável, porque reflete exatamente o tamanho da oportunidade que Matheus Pereira tem em mãos. E enquanto o Corinthians sela esse retorno, o clube segue atento ao mercado. O nome de Alan, do Flamengo, por exemplo, é um desejo antigo de Dorival Júnior e continua no radar. Isso mostra que a diretoria não trata a chegada de Matheus como solução única, mas como peça de um quebra-cabeça maior, que envolve equilíbrio, intensidade e inteligência no meio-campo. A grande pergunta que fica é: como Matheus Pereira vai reagir quando a bola começar a rolar na Neoquímica Arena, com a torcida em cima, cada passe analisado, cada erro amplificado? É aí que histórias são definidas. Alguns sentem o peso, outros crescem. E é exatamente sobre esse desafio, esse teste de fogo, que a próxima parte vai mergulhar. Quando a análise sai do campo da expectativa e entra no terreno do futebol jogado, o retorno de Matheus Pereira ganha contornos ainda mais interessantes. Dorival Júnior não enxerga o meio-campista apenas como uma reposição pontual, mas como uma engrenagem capaz de mudar o funcionamento do time.
E isso passa diretamente pelo encaixe tático, algo que vinha sendo um problema recorrente no Corinthians. Hoje, o grande desafio do Timão está na fluidez do meio-campo. A equipe até consegue competir fisicamente, mas sofre para controlar partidas, especialmente contra adversários que fecham espaços e obrigam o Corinthians a propor o jogo. Faltava alguém que se movimentasse entre linhas, oferecesse opção de passe constante e tivesse coragem para arriscar jogadas verticais. Matheus Pereira chega justamente com esse perfil. Em um cenário mais conservador, ele pode atuar como segundo volante, ajudando na saída de bola desde a defesa. Nesse papel, sua experiência europeia pesa muito. Matheus aprendeu a jogar sob pressão, a pensar rápido e a tomar decisões com poucos toques. Isso ajuda o Corinthians a escapar da marcação alta, algo que virou um tormento em várias partidas da última temporada. Com ele mais recuado, o time ganha qualidade no primeiro passe e reduz a dependência de lançamentos longos e previsíveis. Mas é quando o Matheus atua mais avançado que o impacto pode ser ainda maior. Jogando como um meia central, ele se aproxima dos atacantes, pisa mais na área e cria superioridade numérica no setor ofensivo. Não é um camisa 10 clássico, daqueles que vivem só da assistência final, mas é um jogador que participa da construção desde o início até a conclusão da jogada. Isso pode mudar a dinâmica do ataque corintiano, tornando-o menos estático e mais imprevisível. Outro ponto que agrada muito à comissão técnica é a inteligência tática. Matheus Pereira entende espaços, sabe quando acelerar e quando prender a bola. Em um campeonato longo e desgastante, como o brasileiro, esse tipo de leitura faz diferença. Nem todo jogo se vence na intensidade máxima. Às vezes, é preciso controlar o ritmo, esfriar o adversário e administrar o resultado, e o Corinthians sentiu falta disso em momentos decisivos. Claro que existem desafios. O futebol brasileiro é diferente do europeu, mais físico, mais emocional, com menos tempo para pensar. Além disso, a pressão da torcida do Corinthians é algo que poucos conseguem explicar. Cada erro é amplificado, cada acerto vira obrigação. Matheus vai precisar mostrar equilíbrio mental para atravessar os primeiros jogos, especialmente se oscilar, algo natural em qualquer processo de adaptação. Nos treinos, a expectativa é que ele dispute posição desde o início. Não chega com status de titular absoluto, mas também não vem para ficar no banco esperando oportunidade distante. Dorival Júnior gosta de meritocracia e Matheus sabe disso. Quem entrega mais no dia a dia, joga. Essa disputa interna tende a elevar o nível do elenco, algo que o Corinthians busca há tempos. Existe também o fator simbólico. Jogadores formados no clube costumam ter uma relação diferente com a torcida. Se Matheus conseguir encaixar uma boa sequência de jogos, mostrar entrega e personalidade, a Fiel rapidamente abraça. E quando isso acontece, o ambiente muda. A Neoquímica Arena passa a empurrar, a pressão vira combustível, não peso. O retorno de Matheus Pereira, portanto, é uma aposta em inteligência, versatilidade e maturidade. Não é contratação midiática, não é nome para vender camisa, mas pode ser exatamente o tipo de jogador que organiza o time e potencializa quem está ao redor. Às vezes, a diferença entre um time competitivo e um time vencedor está justamente nesse tipo de peça. E agora, a pergunta que fica é ainda mais profunda. Até onde esse retorno pode levar o Corinthians na temporada? Qual é o teto real desse elenco com Matheus Pereira integrado? É isso que vamos destrinchar na próxima parte, olhando para o futuro, os cenários possíveis e o impacto a médio prazo. Se você não quer perder nada de futebol brasileiro, deixa o joinha e se inscreva em nosso canal.